Oi, oi, tropa! É isso mesmo, saímos do Instagram e estamos começando agora no YouTube! E o nosso primeiro vídeo de hoje é sobre a Virgínia. É, aquela blogueira do Instagram que tá super em alta, vai te ajudar na redação. Fica até o final que você vai entender o porquê que o Beto maluco... Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Tá te falando isso. Mas antes de tudo, eu gostaria de te falar que esse é o nosso primeiro vídeo do YouTube. A gente já bugou tudo no Instagram e agora vamos começar a bugar também o YouTube, chegando com os dois pés na porta. FBI, open E é isso aí, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Beto, eu sou professor de redação. Eu dou aula de redação há aproximadamente 7 anos. Sou focado em Enem e outros vestibulares que cobram dissertação, principalmente. Eu já tive mais de 500 alunos que tiraram mais de 900 na redação do Enem. Uau, essa é uma meta muito incrível, mas com a pandemia, é isso mesmo, com a pandemia eu comecei a mostrar o meu trabalho que eu já fazia no presencial, também no online. E eu tô chegando agora no YouTube para compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com você. É esse o motivo do nosso vídeo. É o nosso primeiro vídeo e eu já quero chegar te mostrando como eu enxergo a redação, como a nossa tropa principalmente enxerga a redação. Então fica aí, não sai daí não, que até o final do vídeo você vai entender o porquê que a Virgínia pode te ajudar na redação. Mais do que isso, porquê que ela vai fazer sua redação do Enem com você. Bora lá, gente. A Virgínia, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Assim, Beto, do nada você começou a falar de Virgínia e relacionou Virgínia com o Instagram, com redação do Enem, como assim? Foi o seguinte, eu tava dando minha aula, né? Agora no regime online, as aulas que seriam no presencial a gente dá online, né? Faz ali uma sala online. E eu tava dando a minha aula de redação pro Enem, até que em determinado momento, minha sala de cursinho aqui de Goiânia falou assim: Beto, você conhece a Virgínia? Eu falei, quem é Virgínia? E aí a gente entrou num bate-papo e começamos a falar da Virgínia. Virgínia é uma blogueira que namorou com um tal de Rezende, que é um youtuber. Isso aconteceu aproximadamente durante 3 anos, e agora há 4 meses ela namora com o Zé Felipe, aquele cantor que inclusive é meu conterrâneo, que também é de Goiânia. Beto, por que você tá me contando tudo isso? Calma que eu vou chegar lá. E essa Virgínia que começou a namorar com o Zé Felipe, agora já mora com ele. Logo em seguida que ela começou a morar com ele e descobriu que tava grávida. Beto, ela tava grávida. Qual que é o problema disso? Problema nenhum, eu tô te contando a história pra você entender aonde que eu cheguei. E como é que eu cheguei aqui? Ó, isso é uma moto. É, acontece. Isso é uma moto passando ali. Não tem avião, não tem moto, né? Vai atrapalhar mesmo. E se atrapalhar, tá tudo certo. Eu tava na parte falando que a Virgínia... Eu tava falando que a Virgínia começou a morar com o Zé Felipe e aí logo em seguida descobriu que estava grávida. Beto, qual foi essa situação? Como que se deu essa descoberta de fato? Gente, a Virgínia descobriu que estava grávida depois de ter feito um procedimento estético. E é aí que eu quero falar, né? E é aí esse ponto que eu quero abordar com vocês. Depois de ter feito um procedimento estético que chama Lipolade. Essa Lipolade, que eu não conhecia até então, ela é muito famosa entre os artistas, que é uma lipo que faz definição nas pessoas. A pessoa já é magra, faz essa lipo pra ficar bem definida, né, com os músculos mais aparentes. E essa descoberta da gravidez se deu logo após que ela tinha feito essa lipoaspiração. Surgiu alguns comentários colocando o procedimento estético em xeque por conta da gravidez, como se a Virgínia tivesse arrependido de ter ficado grávida. O comentário é assim, eu não cheguei nem a ver o vídeo. Beto, você chegou no ponto que você queria. Você falou de procedimento estético. Eu quero falar com vocês sobre procedimentos estéticos e como a Virgínia e essas blogueiras que estão no Instagram podem te ajudar a entender um pouquinho melhor esse tema na redação do Enem. Beto, o tema seria procedimento estético. É algo relacionado com os procedimentos estéticos que estão muito em voga na sociedade atual. Até porque isso é um problema social que acontece no Brasil inteiro, não só no Brasil inteiro, mas no mundo, e não deixa de ser uma problemática, mas pouco polêmica, ou seja, não polariza a sociedade, não levanta multidões, e é um tema específico. Essas 5 características que eu trouxe para vocês são as características que normalmente aparecem nos temas do Enem. O tema é social, acontece no Brasil inteiro, ou seja, de abrangência nacional, é um problema pouco polêmico e é específico. Faz uma análise aí dos temas de 2019 até 2009, que você vai chegar nessa conclusão, principalmente de 2017 para cá, com a mudança de banca da FGV e VUNESP para a elaboração e correção das redações do Enem. Tô falando para vocês de procedimento estético, e quando eu falo de procedimento estético, eu falo de padrão de beleza. Padrão de beleza esse que é totalmente mutável e ele se pauta pela inalcançabilidade. Então já te dei
um possível assunto, uma possível tese, uma possível argumentação, a padronização da beleza. E normalmente essa padronização da beleza, ela se pauta em um referencial. E gente, todo referencial padronizado tende a ser excludente, até porque as pessoas que não se encaixam de fato naquele padrão serão marginalizadas na sociedade. No caso que a gente vive hoje na sociedade brasileira como um todo, é um padrão eurocêntrico, mutável ao longo dos anos. Isso porque, por exemplo, a mulher lá na Idade Média, no início do Iluminismo, era uma mulher com curvas mais acentuadas, aquela valorizada, né, pelos iluministas. Hoje em dia já é uma mulher que tem esse padrão estético com curvas mais definidas, com um percentual de gordura um pouco mais baixo, e esse padrão ele passa a ser pautado pela inalcançabilidade, porque naquela época ter um corpo mais abaulado era mais inalcançável, porque aquela pessoa teria que ter acesso pleno aos alimentos, coisa que na Idade Média era de difícil acesso. Hoje em dia, a alimentação não é tão difícil de acessar assim para a grande maioria da população. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí, esse padrão se pauta pela inalcançabilidade justamente por isso, porque as pessoas têm mais facilidade de engordar do que, de fato, de emagrecer na contemporaneidade. Por isso que eu falo que o padrão de beleza, primeiro, é mutável, inalcançável e se pauta por um referencial eurocêntrico. Mas não só isso, a gente tem todo um ecossistema socioeconômico que se pauta por esse padrão. A sua academia é movimentada pelo padrão de beleza, indústria da moda, o seu médico, o seu cabelo, a sua skincare, tudo isso é pautado pelo padrão de beleza, de modo que a gente tem um referencial, e esse referencial ele movimenta diversos nichos dentro do mercado, de maneira que você tenha acesso ou possibilidade a partir desses produtos para chegar nesse padrão de beleza que por muitas vezes é inalcançável. Então todo o sistema econômico ele se norteia a partir dessa padronização do corpo perfeito, do corpo tido como perfeito. Beto, quais são os fatores que alicerçam essa realidade? Eu elenco 2 principalmente. Então já te falei do padrão de beleza, te falei que esse padrão ele é inalcançável, ele é mutável ao longo da sociedade, mas mais do que isso ele movimenta todo um ecossistema socioeconômico que se pauta a partir de 2 pilares, e você vai anotar esses 2 pilares, a educação e a mídia. Beto, como assim a educação e a mídia? Infelizmente ou felizmente para alguns, a nossa educação ela é conteudista, tradicional, tecnicista. Você estuda muitos conteúdos técnicos no ensino médio, mas você não é habilitado, você não percebe que a sociedade vivencia alguns problemas, como, por exemplo, os procedimentos estéticos causados pela padronização da beleza. É isso mesmo, muitas vezes você é um aluno que sai do ensino médio, sai da faculdade, sai do mestrado, sai do doutorado, sem perceber, por exemplo, que a gente vivencia uma sociedade totalmente desigual, que desconsidera as pluralidades, os diferentes corpos, já que ela se pauta em um padrão. Beto, a educação ela faz isso a partir de um conteudismo? Você tem que estudar conteúdos técnicos, você tem que estudar muitos conteúdos que não contribuem para você perceber a sociedade como um todo, mas sim para você ingressar em um mercado de trabalho, muitas vezes fazer uma prova. Beto, beleza, entendi a educação. E a mídia? A mídia tem a ver com isso? É claro que a mídia tem. Inclusive, já fiz vários posts sobre educação e sobre mídia lá no Instagram, que a gente já tá bugando tudo e a gente vai começar a bugar tudo aqui no YouTube. Falar nisso, se você ainda não curtiu o vídeo, tá na hora, tá? De você minimizar aí, dar uma curtida no vídeo, só clicar nesse tal desse joinha aí. Você vai clicar no vídeo, curtir o vídeo. Eu tô novo nesse negócio ainda. Você vai se inscrever no canal. E mais do que isso, se você não me segue no Instagram, se você não veio de lá, você vai lá no Instagram e procura por Beto Redação. Vai ter aqui na descrição do vídeo também. Todo dia eu posto dicas de redação para Enem, vestibulares, fazendo relação com os fatos do cotidiano, mas mais do que isso, batendo muito na tecla da estrutura. Você vai perceber isso ao longo dos nossos vídeos aqui do canal. Tava falando de mídia, né? A mídia, ela também se pauta a partir desse estereótipo do corpo perfeito. É isso mesmo. Ela tem alguns personagens que são valorizados, que remontam essas características, e somente esses personagens são colocados em posições de poder. Normalmente o protagonista de alguma representação midiática, ele cumpre com o padrão corporal perfeito, ele cumpre com o estereótipo do que seria esse corpo ideal, e todos os personagens que estão na periferia desse enredo midiático normalmente remontam outros padrões corporais, e inconscientemente a sociedade vai associar
vivenciando isso e reproduzindo isso na vivência coletiva, até porque a produção midiática, o conteúdo midiático norteia as ações da coletividade. E quando eu falo de mídia, eu não falo da mídia como se fosse um ser, como se fosse um ente. A mídia nada mais é do que um meio que as empresas de comunicação utilizam para propagar as informações que são voltadas para o engajamento, que tem a finalidade principal de gerar lucro. E aí eu volto lá para o ecossistema socioeconômico e te conto. Gente, as empresas midiáticas estão a serviço desse sistema, e a educação da mesma forma, já que a educação te prepara para compor uma sociedade que está dentro desse sistema socioeconômico. Entendeu por que a Virgínia pode te ajudar na redação? Beto, eu acho que eu não entendi. Ai, voltei. Gente, por que a Virgínia pode te ajudar na redação? Editor, corta essa tosse aí. Não. Nossa senhora, chega, arrepiei. Virgínia pode te ajudar na redação, principalmente porque ela é um personagem midiático que reforça esse padrão. Ai, Beto, mas a Virgínia não faz isso conscientemente. Ela pode ou não fazer isso conscientemente. O negócio é que as empresas de comunicação a utiliza como vetor de propagação desse padrão de beleza. E tem seguidores, milhões, milhares, milhões de seguidores que a visualizam como um referencial e vão fazer de tudo para chegar naquele padrão. Então, quando a Virgínia vai lá e faz aquela lipolade, muito provavelmente ela não tem a intenção de fazer com que você... Não, na verdade ela tem a intenção. Quando ela faz a lipolade, posta que fez a lipolade na clínica X, que todas as blogueiras estão fazendo, inclusive nessa clínica X, faz com que você inconscientemente almeje esse procedimento estético totalmente invasivo, essa cirurgia para mudar o seu corpo e fazer com que você, de fato, alcance esse padrão de beleza. Entende o que eu quero dizer? Então a Virgínia, ela passa a ser uma representação metafórica de tudo aquilo que a mídia constrói a partir da personificação do padrão de beleza. É isso mesmo, a Virgínia é a personificação do padrão de beleza. E não só a Virgínia, como todas essas outras representações que a gente tem na mídia, principalmente nas redes sociais, que são as chamadas blogueiras. Beto, como é que a gente percebe isso se a educação não habilitou a gente para perceber esse tipo de excrescência na sociedade? É isso mesmo, você sai da educação sem ter essa capacidade crítica de observar o mundo que está à sua volta, mais do que isso, de observar os conteúdos midiáticos ofertados para você consumir. Porque a mídia, ela faz com que a Virgínia seja a personificação desse padrão estético e que ela seja um objeto de consumo. Você consome a Virgínia todos os dias, naqueles stories que ela fica dançando com um cafezinho. Infelizmente, você está consumindo uma pessoa, a objetificação da pessoa e a objetificação do consumidor também, a partir do momento em que a mídia está te objetificando para consumir algum produto. Esse vídeo já está ficando longo demais. Comenta aqui embaixo se você gostou. Mais do que isso, comenta se você tem algumas sugestões para esse vídeo, para esse canal, tá? E traz para mim sempre os seus comentários, os seus feedbacks do que eu posso trazer aqui e de como eu posso abordar esses conteúdos que se sobrepõem e que, mais do que isso, contribuem para você fazer uma boa prova do Enem. Tchau, tchau, um abraço, tamo junto!